Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui novamente com vocês, como sempre, toda quarta-feira. Estou eu e o meu parceiro de projeto Sabor e Saúde, o Ari Bucione. Boa tarde, Ari, tudo bem? E aí, Fábio, tudo bem? E hoje, com mais uma ilustre presença, aliás, toda semana temos tido ilustres presenças, mas hoje a gente está com a Damares, vou ver se eu consigo acertar o sobrenome, Damares Chaboudère. Sobrenome de origem francesa. E coincidentemente ou não, né, Damares? A Damares é uma gastróloga e hoje vai nos dar a alegria de podermos saber um pouquinho mais do que fala a antropologia na alimentação. Muito bem-vinda, Damares, um prazer enorme. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu aproveito também para agradecer a cada uma das pessoas que tem nos incentivado, que tem curtido, que tem compartilhado, enfim, que tem participado do canal. Muito obrigado. Para nós é uma imensa alegria. Boa tarde, Ari. Muito bom estar aqui contigo novamente. Vamos ao episódio aí que já passou de uma dezena, já perdi as contas, e isso é muito bom, né, Ari? Isso. Muito bom estar aqui contigo. A bola é sua, Ari. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou Ari Bucione, que vocês têm acompanhado. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que veio nos dar o prazer e a honra de participar das ações do canal. E hoje eu tenho absoluta certeza que nós vamos falar de um tema que a gente não falou em nenhum episódio anterior, então é tudo novidade. Até para nós que estamos aqui, a gente vai aprender bastante coisa e, sem maiores, vamos passar para a Damares para que ela possa se apresentar e iniciar, digamos, a aula que ela vai dar para a gente hoje aqui. Damares, por favor, conte um pouquinho de você e depois eu estou curioso aí para fazer a minha primeira pergunta. Por favor. Bom, então, como eles já me apresentaram, né, meu nome é Damares, sou formada em gastronomia, então, portanto, gastróloga. E a gastronomia, ela é muito, muito rica, né? E eu já entrei nesse mundo já criança, porque eu cresci na zona rural de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e ali comecei o contato com a comida. Então, meus pais são ainda agricultores, meu pai produzia café, produzia milho, feijão, então a gente sempre teve horta também em casa. Então, nesses primeiros contatos, é que eu fui vendo que eu gostava de estar na cozinha. E aí a marca também muita presença da mulher, né? Porque é sempre a mãe, é sempre a avó que está ali na cozinha, e a gente começa a aprender essas técnicas, todo esse conhecimento que vai passando por geração. Foi isso que me influenciou muito para poder entrar o conhecimento que eu fui acumulando com tias, mães, avós, agora com conhecimento mais técnico, né, de pesquisa, de estudo. Então, eu estou muito feliz, porque falar sobre alimentação é fácil para mim, mas não é acessível para todo mundo, ainda apesar de tantos programas de gastronomia, né, de culinária, mas ainda é bem restrito ainda o conhecimento mesmo para muita gente, e é um objetivo meu de levar esse conhecimento, principalmente o da antropologia, que ele seja acessível para as pessoas, tanto quanto é o da gastronomia. Maravilha, Damares, maravilha. Excelente. Eu vou começar com uma pergunta até básica, né? Conforme o Ari falou, a gente está aqui efetivamente muito curioso, é um tema altamente curioso para todos nós. Eu tenho acompanhado muito os seus posts no LinkedIn, queria te parabenizar, são super ricos e super interessantes. Sim. E recomendá-los também para todo mundo que está nos ouvindo. Se inscreva lá no LinkedIn da Damares, que certamente irá receber muita coisa bacana de informação. Damares, o que é a antropologia na alimentação
tá? E o que ela agrega na nossa vida pessoal, também na indústria alimentícia. Como é que você consegue linkar uma coisa a outra? Conta pra gente, Damares, por favor. Então, a antropologia, para mim, até um tempo atrás, era também novidade. Ainda não conhecia tanto sobre o que ela era, o que ela estudava e tudo mais. E sei que tem muita gente também que ainda não sabe, né? Então, o objeto de estudo da antropologia é o ser humano, é o homem. Então, a gente estuda o comportamento, a gente estuda a cultura que o homem produz, e aí vai entrando a língua, vai entrando a música, vai entrando N coisas que tudo são criações nossas, né, do ser humano, nós criamos. E a alimentação é um desses pontos que a antropologia pesquisa. Então, ela pega o homem, que é o produtor de tudo isso, e pega a alimentação e vai ver qual que é essa relação que o homem tem com a alimentação, né? O que ele cria através disso? Porque ele pega o alimento lá natural, no seu formato, né, que a natureza entrega para ele, e a partir disso ele começa a criar. E quando ele faz essa criação, ele também está criando cultura. Então, a comida também é cultura. E aí, quando a gente pega agora a antropologia da alimentação, significa que a gente está estudando os mitos relacionados à alimentação, né, as crenças, aí eu já pego um pouco da religião, né, o que as religiões determinam o que as pessoas podem ou não podem comer. Então, eu vou pegando tudo isso, vou pegando as tradições, vou pegando as memórias, a formação de um povo através da comida. Então, ela é o nosso guia, ela vai mostrando para a gente, vai contando como as coisas aconteceram, por que aconteceram, por que é assim. Então, para os nossos dias de hoje, ela sempre vai ser atual. Assim como só a antropologia ela é sempre atual, porque ela está sempre acompanhando o ser humano, a antropologia da alimentação também. Porque a gente não para pensar, né? Mas a comida está com a gente desde que a gente existe, desde que o ser humano existe, né? Muitas das coisas que a gente tem hoje, que são tão modernas, não estão lá desde o início com o ser humano. Mas a alimentação tá, a comida tá lá desde o início. Então, ela faz parte da gente, a gente tem essa relação que às vezes é até difícil de explicar, né? O quão forte a gente cria vínculos com os alimentos, né? Dá símbolos para eles começam a significar outras coisas sem ser a alimentação em si. Então, é muito rico a alimentação, porque ela pega todos os pontos, né? Da vida do ser humano. Eu acho extremamente interessante essa visão. Assim, eu confesso que eu nunca havia pensado por esse lado, Damares. Isso é uma coisa muito interessante. E agora você conversando, você falando isso, assim, me faz muito pensar sobre o momento atual, né? E aí eu fico pensando o seguinte: claramente nós estamos vivendo hoje uma fase com a pandemia de mudanças de hábitos, né? Ou seja, daqui provavelmente 20, 30 anos estaremos falando que 30 anos atrás houve as seguintes mudanças por conta disso e daquilo, né? Eu acho que é basicamente isso que você está falando, né? Quer dizer, o que nós vivemos hoje e do que nós nos alimentamos hoje e como nós nos alimentamos hoje tem muito a ver do que nós vivemos e dos nossos antepassados e tudo isso, né? Sim. Totalmente, a gente precisa voltar na história. Aí a gente entende por que a gente está se alimentando do que a gente se alimenta hoje. E isso vai acontecer, igual você disse, alguns anos para frente, né? A gente vai olhar para trás e vai entender por que aquilo daqui 30, 50 anos a gente vai estar se alimentando daquele jeito. Foi por causa das mudanças que aconteceram lá no passado. Então, a indústria, que foi esse ponto que eu não completei da pergunta, ela precisa acompanhar isso. Ela precisa acompanhar a indústria alimentícia, né? Claro. Ela precisa acompanhar isso, essas mudanças. Se ela quer atender da melhor forma possível os consumidores, ela precisa entender isso. Então, hoje eu fico feliz que têm se entendido a importância do antropólogo dentro das empresas. Porque a especialidade dele é essa, né? É estudar o ser humano.
Então, a gente, da alimentação, a gente consegue entender quais que são as demandas, o que o consumidor está querendo e apoiar a indústria, como que ela vai fazer essa comunicação, como que ela vai atingir, né? Se ela vai abordar, é a tradição desse consumidor específico, é a memória, mas até para isso eu preciso entender qual que é a tradição dele, qual que é a memória que esse grupo que eu quero atingir, como é que eu vou atingir isso, né? Se é alimentos saudáveis, né? Como é que eu vou ajudar esse meu cliente a encontrar o equilíbrio da saúde dele? Ele precisa constantemente entender o alimento que ele está produzindo para o cliente e, de volta, né, entender o cliente também, para fazer, né, esse match, como fala, né? Encontrar certinho a comunicação. Muito bom. Ari, tem algum ponto que você queira destacar? Interessante isso, né? Não, eu acho muito interessante. Eu até já tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha um consultor que era antropólogo, né? E ele vinha fazer reuniões com a gente e nos ajudar a tomar decisões a partir desse princípio de conhecer-se a si mesmo para depois entender o que está acontecendo em volta do mundo, né? E quando você faz esse trabalho através realmente do alimento, Damares, isso não vai apenas entrar na cabeça, mas vai entrar no metabolismo, vai entrar no organismo das pessoas, né? Então vai complementar. E era isso que acabou vindo na minha cabeça enquanto você estava falando, explicando o seu trabalho, né? E isso me deu uma percepção de tamanho que é muito maior do que aquela que eu vinha tendo até nós começarmos essa entrevista. Eu achei muito legal. Obrigado. Bom. Ô Damares, uma coisa que eu queria ver consigo também, o nosso canal, como você sabe, fala de sabor e saúde, né? Como é que você relaciona a antropologia, como é que você poderia envolver a antropologia nessas duas, com esses dois temas aí, enfim, falando um pouquinho de sabor e falando um pouquinho de saúde? Uhum. Bom, aí eu preciso de novo voltar na história, né? Não tem jeito de fugir desse padrão, né? A gente precisa entender um pouquinho da história da nossa alimentação, né? Lá atrás, lá na época do Império Romano, greco-romano, que a Grécia também tinha uma representação muito forte, a medicina, ela era o condutor, ela que orientava, a partir dos estudos de Galeno e Hipócrates, eles estudaram a alimentação, estudou o nosso corpo, de acordo com o que eles tinham, né, de acesso naquela época. Então, eles aqui ditavam, a partir dos 4 humores que eles definiram. Então, a partir desses 4 humores, que a gente ainda ouve falar até hoje, que é o colérico, o fleumático, o sanguíneo, né? Então, a partir desses 4, eles orientavam, então a sua alimentação tem que ser assim, tais combinações de alimentos você pode fazer, outras você não pode. Isso era tão forte na época que médicos que haviam estudado isso eram recrutados para trabalhar dentro das cortes. Então, ele ficava lá dentro da cozinha para orientar, hoje a alimentação vai ser essa, tais alimentos, né? Hoje, no presente, a gente ainda tem isso, a medicina, muitos médicos, né, apoiam, a ciência já comprovou que é possível, sim, isso é benéfico para a gente, e tanto que a gente tem a medicina Ayurveda, que faz essas indicações alimentares de acordo com o dosha de cada pessoa. Mas lá nessa época, já que era a medicina que fazia essa orientação, o sabor, ele não era tão importante, digamos assim. Já se usava muitas especiarias, né? Já tinha uma variedade muito grande de alimentos, já tinha algumas rotas comerciais, mas o sabor ainda não era tão importante quanto é hoje. Foi só lá mais ou menos no século XIII, mais ou menos já na Idade Média, que é até uma herança do Império Romano,
que é a gastronomia. Foi ali que começou a se formar uma cozinha mais requintada, mais técnicas, e aí o cozinheiro surgiu, né, se especializando no cozinhar, nas receitas, e aí a gastronomia foi tomando forma. Mais um pouco para frente, os livros de receitas começaram a surgir a partir desses cozinheiros, os primeiros cozinheiros, eles começaram a compartilhar as suas receitas. E aí sim, o sabor começou a ser importante, a técnica começou a ser importante, a estética também, e aí transformou tudo, mudou tudo. E aí o Império Romano gostava tanto desse momento do alimentar, de fazer a refeição, que para eles era considerado como um momento de conviver, de conversar, de passar um tempo. Então tinha um ritual muito forte ali dentro, para questão de decoração, de como se comportar à mesa, a etiqueta aos poucos começou a surgir também. E eles se importavam tanto, acho que o Fábio vai achar interessante essa curiosidade, que nessa época eles acendiam incensos no local da refeição, incensos específicos, que era para poder já começar a alimentar o apetite, aguçar o apetite através do olfato. Para eles era importante ter um momento ali da refeição que ele fosse de extremo prazer. Então, aos poucos, eles já começavam, né, a aguçar o apetite das pessoas, dos convidados, com os incensos, para que no momento de fazer a refeição fosse, assim, ímpar, né, fosse de puro prazer aquele momento de conviver e de comer. Que bacana isso, que bacana. E é interessante, né, Ari? Porque você vê que às vezes hoje a gente olha e a gente trata um pouquinho, principalmente nós que estamos envolvidos diretamente na indústria alimentícia e na indústria de ingredientes, e não repara, quer dizer, e não repara como as coisas elas foram mudando e elas vêm mudando ao longo do tempo, mas a gente não se dá conta, né? E com esse olhar da Damares, que a Damares nos traz hoje, nos faz parar um pouquinho e pensar um pouco isso, né? Então, de repente, hoje a gente está, por exemplo, dando um exemplo muito, muito prático até, o Damares e Ari, né? A gente hoje vive um movimento do plant-based, né? E quer dizer, imagina o que isso vai ser daqui 5, 10 anos, o que isso gerou em termos de modificação dentro da indústria, dos ingredientes e das próprias indústrias, né? E dentro da alimentação humana, né? E eu estou dando só um exemplo do que nós estamos vivendo agora, né? Neste momento, né? Imagina o que houve para trás e o entendimento que a gente precisa ter para chegar até os dias de hoje, né? Uhum. É interessante isso aí, e eu também gostei muito dessa questão da preparação para comer, né? Então, isso faz toda uma diferença, porque a vida que a gente tem levado ultimamente, o pessoal se refere a mudanças de hábitos alimentares, e essas mudanças vão até ao ponto de que eu estou tão sem tempo que hoje eu não vou comer nada. É uma grande mudança de hábito alimentar, né? Mas eu acho que tudo isso vai por água abaixo. Por quê? Porque na hora de comer, tem que comer, né? Eu, há uns poucos anos atrás, fui a um evento que convidaram um monge budista, que o nome da palestra dele era "Na hora de comer, comer". Então, essa sua colocação, Damares, foi muito, muito oportuna, né? Saber que já lá atrás o pessoal tinha esse hábito, tinha esse costume, tinha esse protocolo de se preparar para fazer alimentação. Nós não somos uma máquina de deglutir, nós somos uma máquina que temos que aproveitar o alimento que comemos na parte nutricional, mas também na parte emocional, né? E a combinação desses fatores realmente vai levar a um estado nutricional muito mais elevado. Foi muito importante, aprendi bastante com o que você falou. Obrigado. Ô Damares, só continuando, e aí eu vou aproveitar que o fato de estar aqui em Portugal, né,
eu acho muito interessante porque tem muita coisa que eu aproveito aqui da culinária local, e que eu basicamente conhecia muita coisa, outras coisas não, mas muitas coisas eu conhecia porque os meus avós eram portugueses, enfim. E particularmente aí puxando o assunto para você, né? Deixando a bola para você, ou seja, nós viemos dos portugueses, não só deles, né? Nós somos uma mescla de povos, mas a nossa origem é portuguesa, obviamente, né? Fomos descobertos e colonizados por eles. Como você faz essa análise da nossa gastronomia, da nossa alimentação, com relação à nossa origem? Nós temos muitas origens, né, igual você falou. A nossa primeira origem eu considero como sendo a indígena, porque eles já estavam aqui. Perfeito. E aí a primeira relação que eles tiveram foram com os portugueses. A gente tem, assim, heranças riquíssimas de Portugal, né? Principalmente a nossa doçaria. A gente não tinha o costume de consumir o doce, né? Então, com os engenhos de açúcar aqui, todo o litoral do Brasil, né, cheio de engenhos com as plantações de açúcar, foi criando uma doçaria muito forte, com a técnica portuguesa, mas com os ingredientes brasileiros. Então, transformou a alimentação. E isso também mudou um pouquinho da alimentação do indígena também, porque eles não consumiam açúcar, não consumiam N coisas que começou a chegar aqui. Então, cada pedaço do Brasil, cada parte, ela é riquíssima em detalhes, em conexões que foram feitas e foram construindo coisas novas, né, através da alimentação. Primeiro o homem se relaciona com o homem, né, e a partir disso, coisas vão se criando. A gente precisa desse relacionamento, né, entre pessoas, para a partir disso criar coisas novas. Então, dessa relação que eles tinham, portugueses, indígenas, depois outros europeus foram chegando. Então, dessas relações, criou o Brasil de hoje. Então, o Brasil, ele não tem só uma gastronomia, ele não tem só uma comida que representa o Brasil, né? É muito conhecido lá fora a feijoada, que há um mito por volta da história, que seria indígena, mas na verdade, que seria africana, mas não é. É um prato já tradicional na Europa, em Portugal também já tinha, o misturar o feijão com as carnes, sim, mas aqui não tinha o feijão e nem a carne que tinha lá. Aqui tinha o feijão preto e tinha a carne de porco que tinha abundância, né? Então, não conseguimos exportar o Brasil completamente, mas a gente pode usar isso de forma nobre, né? A comida ela pode ser diplomática, ela pode trazer as pessoas para cá para conhecer o verdadeiro país. O Brasil não é só Rio de Janeiro, né? O Brasil não é só feijoada, não é só os grandes centros. A gente tem os nossos estados, cada um com uma riquíssima gastronomia, com ingredientes muito locais, e dentro de cada estado ainda tem as micro-regiões, que são coisas muito específicas em cada cantinho. Então, é muito rico. As nossas origens, essas misturas que a gente teve, fez a gente ser tão diverso. A gente deveria valorizar mais essa nossa diversidade e não ser um ponto de problema para a gente, mas ser um ponto de enriquecer mais a nossa cultura, enriquecer mais a nossa educação, até mesmo a nossa política, que é tão complicada, né? É engraçado você tocar nesse assunto, Damares. Assim, eu sempre procuro levar para os meus posts, principalmente no LinkedIn, a diversidade de lançamentos e de sabores do mundo inteiro, né? Porque eu cada vez acredito mais numa globalização de possibilidades, ou seja, para mim é cada vez mais interessante você ter a oportunidade de conhecer os sabores, seja lá de onde for. Muito porque eu estou na área e muito por minha curiosidade também. Mas o que eu quero dizer é assim, do ponto de vista antropológico, você vê hoje, por exemplo, o Brasil usando um pouco mais essa diversidade toda e essa riqueza que nós temos de uma forma mais homogênea ou não? Você ainda vê
você ainda vê muita pontualidade em termos disso? E em seguida eu te pergunto isso, porque assim, eu vejo belíssimas iniciativas, principalmente de alguns chefes de cozinha, tá? Enfim, alguns como César Santos, que eu tive a oportunidade de conhecer em Recife, o Alex Atala, que já é um cara mais internacional, enfim, mas eu sei que tem gente fazendo belos trabalhos no Norte, provavelmente em Minas também tem muita gente, enfim. Mas você acha que hoje o brasileiro ele tem essa possibilidade, ele tem essa curiosidade ou ainda não? Nós ainda estamos num ponto de, poxa, acho que a gente ainda tem que estar mais preocupado com o teu básico para depois pensar nisso. Eu acho que todo mundo deveria ter curiosidade, independente do tema, porque isso leva a gente a crescer muito, né? Acho que não só alimentação, mas todos os temas a gente deveria ser mais curioso. A gente aprende mais, a gente cresce mais. A gastronomia, como eu disse, ela já é uma área popular, né? Hoje já se tornou chique, né? Todo mundo quer ser chefe de cozinha. Virou um glamour em volta disso. Já a antropologia, ela já ainda é muito restrita ao meio acadêmico, a quem está mais ali, então, dentro das faculdades, alguns chefes que têm recurso financeiro para viajar, fazer as pesquisas, até entrar em contato com historiadores, com antropólogos, e fazem essas pesquisas e essas viagens. Então, tem sim um movimento na gastronomia para levar mais informação para as pessoas sobre os nossos ingredientes nativos e colocando isso até dentro de restaurantes estrelados que a gente tem aqui, né? Igual você citou, o Alex Atala é né, que tem estrela Michelin, e ele faz um trabalho muito forte, né, de pesquisa, principalmente com alimentos indígenas. Mas eu acho que assim, no nosso dia a dia ainda é bem pequeno, porque principalmente vou falar aqui assim do mineiro, ele tem um pouco de pé atrás com o novo, principalmente alimentar. Tá. Mas a gente sabe também que a gente tem um paladar formado, a gente tem arquivos lá na nossa mente e que fala, isso é ok, isso não é ok, acho que esse sabor acho que é muito estranho para mim. Mas às vezes, se a gente provar, isso vai ser uma ótima experiência, vai ser muito agradável. Quando a gente se abre para essas experimentações, é possível que tenha muitas experiências agradáveis. E mesmo que você não goste, você teve uma experiência nova, você enriqueceu a sua cultura, você enriqueceu o seu conhecimento sobre determinadas coisas. Então, no Brasil, em geral, o conhecimento da antropologia da alimentação ainda é muito restrito. A gente teve ótimos antropólogos e sociólogos que fizeram esse trabalho, a gente tem Câmara Cascudo, a gente tem Gilberto Freire, agora mais atual a gente tem um sociólogo, o Carlos Alberto Doria, que fez uma atualização sobre a história da alimentação do Brasil, mas ainda é muito longe, é muito distante ainda da massa mesmo, sabe? Você vê isso fora com mais constância, Damares? Você acha que, por exemplo, o europeu ou o asiático ou o norte-americano, por exemplo, ele valoriza um pouco mais a antropologia na alimentação ou não? Isso ainda é novo de um modo geral no mundo? Isso, a meu ver, pelo que eu já pesquisei, é um pouco novo no mundo em geral. A gente tem pontos no mundo que fizeram grandes pesquisas. A gente tem duas grandes referências, que é a Itália e a França. Eles conseguiram, talvez pelo tamanho do país também, não sei, mas eles conseguiram estudar bem profundo a gastronomia deles. Então, a Itália vai ter ótimos livros, ótimas pesquisas, isso bem acessível para todo mundo conhecer a gastronomia italiana. E quem fez esse trabalho provavelmente são historiadores, antropólogos que fizeram. A França também é uma grande referência de pesquisas, né, até mesmo dos chefes, da gastronomia. E, por muito tempo, a nossa referência também foram eles. Foi a gastronomia europeia. Então, muitos países, não só o Brasil, deixou a própria comida, a própria culinária um pouco esquecida. Então, já tem aí uns 10, 20 anos que a gastronomia do Brasil tem crescido,
chefes têm ido atrás não só de oferecer um prato saboroso, ir além desse sabor. Qual que é a origem desse alimento, qual que é a história, qual que é a tradição de um prato regional que é típico, né? Não, usando de novo Minas Gerais como exemplo, qual que é a origem do frango com quiabo? Por que a gente aqui come tanto frango com quiabo e o angu junto? Mas, né, esse trio. Por quê? Então, tem sim um movimento no Brasil, mas é o que eu te falei, a gastronomia ela se popularizou por causa dos programas culinários, MasterChef e outros. Sim. A antropologia ainda é nova, em geral, e no Brasil, por ser um pouco restrita a quem tem condição financeira mesmo, sabe? Não que eu tenha, né, não que eu tenha condição financeira de fazer essas viagens e fazer essas pesquisas, mas é um pouco restrito ao meio acadêmico, sim, tá? E eu digo por experiência própria, porque para mim, para aprender, para onde que eu estudo, qual faculdade tem tal curso, onde eu me especializo, onde tem artigos, é um pouco difícil. É um pouco difícil de encontrar. Então, como vocês comentaram dos meus posts no LinkedIn, a minha intenção mesmo é de deixar que seja acessível. Porque Bacana. a alimentação, ela está na vida de todo mundo, o tempo todo, todos os dias, e você não sabe quase nada sobre ela. Em todas as áreas de questão de saúde, nutricional, questão de sabor, da origem das coisas, você não sabe muito superficial sobre tudo. Então, eu tento meio que ser um pouquinho didático aos poucos, contando os pontos para as pessoas, e o feedback é bom por isso, porque as pessoas, nossa, nunca imaginei que existia essa conexão, existia essa história, que é por isso que tal coisa acontece. Na verdade, só fazendo um link com a indústria, né, o Damares, cada vez a gente valoriza mais, cada vez o consumidor valoriza mais, e cada vez a indústria de alimentos, ela sabe que ela tem que contar, e quanto mais ela conta a história do que tem atrás daquele produto, mais o produto é valorizado. Quem não gosta de pegar um rótulo e saber um pouquinho da história daquilo tudo, enfim, ou pegar uma garrafa de vinho e entender um pouquinho de onde ele veio, como é que ele foi produzido, tudo isso. Então, eu vejo muito isso hoje na indústria, eu acho que cada vez mais o consumidor também está valorizando isso. Eu queria ver do Ari, tem algum ponto que você queira colocar? Tenho sim. Na verdade, todo começo é difícil, né, Damares? Nós estamos começando aqui o canal, e eu também, em agosto do ano passado, comecei uma consultoria, que é a NutriConnection, e todo começo é difícil, todo começo demanda boas ideias, muito trabalho, mas depende também de aporte financeiro, né? Essa é a nossa realidade do universo, né? E você comentou realmente dessas dificuldades, e eu fiquei aqui pensando quem poderiam ser os grandes patrocinadores de uma iniciativa como essa, além do próprio governo? Que grupos poderiam ser, ou que são hoje, potencialmente estruturados para poder apoiar que essa iniciativa possa se desenvolver e possa realmente crescer? Eu acho que toda empresa, toda indústria que tem interesse em conhecer o consumidor, mas de uma forma humana mesmo, sabe? Porque eu sei que a Nestlé faz trabalhos assim, eu sei que a Heinz também faz, mas também, porque não, empresas pequenas podem fazer individualmente essa pesquisa e esse trabalho, sabe? Porque tem coisas que estão perto da gente, a gente às vezes não precisa atravessar o país para ir lá longe, conhecer o que está longe. Às vezes o meu consumidor está perto de mim, às vezes a minha empresa é pequena, o consumidor está perto de mim, né? Então, é mais fácil esse acesso de pesquisa e tudo mais. Então, o trabalho do antropólogo, ele atende tanto a empresas pequenas quanto grandes, né? Hoje, a maior parte das pesquisas ainda é financiada pelo governo, né? Mas não há nada que impeça qualquer empresa que queira fazer esse trabalho, porque é muito diverso, enriquece muito a empresa, o conhecimento da empresa.
porque a partir disso ele vai ter insights, ele vai saber melhores formas de abordar o consumidor, de conhecer o próprio produto que ele está criando, né? Como a melhor forma de criar aquele produto, de agregar mais valor a ele, porque não é distante, né? Coisas separadas, a antropologia com o corporativo, com o empresarial, eles podem caminhar juntos, né, para valorizar a nossa cultura, para valorizar as pessoas, o ser humano, porque nós somos também o que a gente come, né? Então, se a gente se valoriza, a gente também vai procurar o melhor, fazer o melhor, né, oferecer o melhor para o meu cliente também. Maravilha. É bem importante esse negócio que você mencionou, de que não só empresas grandes poderiam ser apoiadores, né? E essa regionalização, a gente vê uma tendência muito grande dela acontecer, porque depois da pandemia, todos começaram a ficar um pouco mais preocupados com a segurança alimentar, né? E a segurança alimentar não é a segurança nutricional, a segurança alimentar, ela é o alimento chegando até a mim em boas condições, em quantidade suficiente e a um preço que eu possa pagar, né? E isso acaba gerando um interesse de consumir coisas que estão mais próximas da gente, né? Então, nós aqui ainda temos um pouco de descompasso entre grandes centros e os centros, digamos, a parte rural do país, né? As distâncias são muito grandes e nem sempre dá para fazer isso. Mas eu acho que aonde dá para fazer que as empresas também tragam realmente esse conhecimento da terra, da região, né, para poder ajudar no trabalho de entender melhor o processo da alimentação e o processo do homem se alimentando, como você está explicando para a gente aqui, né? Então, vejo que há também aí uma oportunidade boa nesse momento, com a regionalização, com o consumo regional de produtos que estão nesse conceito mais próximos da minha mesa, né? Achei bem interessante isso. É isso aí, Fábio. Damares, você ia falar alguma coisa? Damares? Quando a gente consome do que está mais próximo, a gente consegue também um alimento mais fresco, né? A gente consegue um alimento em qualidade. Exatamente. Melhor, né? E quem produz esses alimentos geralmente é da agricultura familiar. Então, a gente também está apoiando uma família. Isso. Né? Então, há uma rede crescendo nisso, mas são passos, né? Cada passo é dado e isso vai sendo mais acessível e vai aumentando. Bacana. Ari, eu acho que foi super interessante. Eu tenho mais uma perguntinha só, rápida. Vai. Fábio, deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. Damares, além dos seus posts no LinkedIn, né, e também eu espero que o canal Sabor de Saúde possa ser um veículo de informação do seu trabalho, né? Onde mais você poderia colocar disponível o seu trabalho? Onde mais ele poderia ser incrementado? Porque a gente gostaria realmente de atender a perguntas que muitas vezes nos fazem. Como é que as pessoas podem encontrar você? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho? Se não são, por exemplo, visitantes do LinkedIn ou de outras mídias que você faz. Você tem alguma publicação? Você tem algum outro veículo que faz a divulgação do seu trabalho? Olha, no momento, eu estou só focando no LinkedIn. Por que eu estou só lá? Por que eu estou só no LinkedIn por enquanto? Eu fazia um trabalho no Facebook, fazia também um trabalho no Instagram. Mas, como a forma dos meus posts, o conteúdo dos meus posts é um pouco mais técnico, então, acho que não estava atingindo tantas pessoas, não estava tendo tanto interesse no formato do Instagram e no formato do Facebook. Então, eu pausei lá um pouco e vim para o LinkedIn. E por ser já um meio um pouco mais corporativo, todo mundo ali já está procurando aprender, procurando coisas novas, o foco é diferente, então
tem dado mais certo, tem conseguido falar para mais pessoas, né? Então, mas lá no LinkedIn, né, tem o meu e-mail. Então, Bacana. caso alguém queira entrar em contato, pode entrar em contato por meu e-mail ou me manda uma mensagem pelo LinkedIn mesmo. Tem projeto, sim, de voltar. Vou voltar para o Instagram depois, vou voltar para o Facebook, mas até por conta da minha faculdade, que eu estou terminando, né, a graduação para antropologia. Que falta tempo, né? O tempo está bem corrido, estou bem na reta final, então estou focando em uma só, para dar tempo de fazer todas as coisas, então estou só no LinkedIn por enquanto. Maravilhoso, Tá bom, Damares, tá bom. maravilhoso. Para nós foi uma alegria poder ouvir você falar um pouquinho. O tema ele é infinito, né? Enfim, é um tema maravilhoso. A gente poderia pegar algum aspecto regional ou algum aspecto de algum outro país e estudar. Enfim, ele dá margem para várias derivações, né? Sim. Não é o caso hoje, a gente precisaria marcar um outro dia. Vai ser um prazer poder fazer isso novamente. Com certeza, se a Damares puder atender, será um prazer. Certamente. Exatamente. Então, assim, eu queria agradecer imenso a tua disponibilidade, recomendar novamente os posts da Damares para todo mundo que está nos ouvindo, agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Damares, eu deixo uma última palavra contigo para você deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, né? Ari, você tem alguma coisa que você queira deixar antes da gente poder encerrar? Não, Fábio, está bem colocado. Vamos deixar para a Damares esses últimos minutos que nos restam, para que ela dê a mensagem dela. Fique à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço vocês, primeiro, pelo espaço, porque é uma área que eu amo muito, não só a gastronomia, mas a antropologia, porque mexe com a vida da gente, né? Não só a minha, mas a de todo mundo. Eu já disse aqui várias vezes, né? A alimentação está na nossa vida o tempo todo. A gente precisa dar mais atenção para ela, para o que a gente come, para a qualidade do que a gente come. E, puxando para a antropologia, ela enriquece muito a gente. Como ser humano, a gente começa a quebrar os nossos preconceitos, até mesmo com a alimentação do outro, que a gente começa a enxergar o outro com mais empatia, entender melhor a história dele. Então, eu agradeço muito mesmo, assim. Nós é que agradecemos. Que me deram para dividir um pouquinho. Não acho que eu estou ensinando todo mundo, acho que eu estou só compartilhando o que eu aprendi. Pelo menos Não, está ensinando. É o de compartilhar, né? Porque eu aprendo todos os dias e quero compartilhar aquilo que eu aprendi. Obrigada, mais uma vez, pelo espaço, pelo tempo de vocês me ouvindo. Muito obrigada. Bacana, gente. Damares, prazer foi nosso. É isso aí. Ari, ficamos por aqui, então. Até o próximo, né? Damares, fique bem. Quarta-feira próxima tem mais. Quarta-feira que vem a gente está aqui novamente, como sempre. Grande abraço para todos.